16 de outubro, Dia Mundial da Anestesia. Sem qualquer aparato técnico, científico, até meados do século XIX, qualquer procedimento cirúrgico era envolvido de muita agonia. Muitas vezes o paciente estava consciente, muitas vezes estava semiconsciente, e isso trazia uma grande ansiedade, um grande terror para a população. Após a primeira exibição de anestesia bem-sucedida, realizada por William Thomas Green Morton, em 16 de outubro de 1846 em Boston, houve a propagação do procedimento ao redor do mundo, ainda que de forma precária. E já em 1847, em janeiro de 1847, os anais de medicina brasiliense no Rio de Janeiro já noticiavam a anestesia pelo éter. Em maio de 1847, Radoc Lobo realizou a primeira anestesia com éter no Rio de Janeiro. Se relata que foi uma anestesia a título experimental num estudante de medicina. O instrumento utilizado para a eterização foi um instrumento desenvolvido pelo engenheiro Charrière, um engenheiro franco-suíço que desenvolveu um grande número de instrumentais cirúrgicos. No início, os cirurgiões extraíam dentes, faziam cirurgias superficiais, amputações. O evento histórico da anestesia, ele trouxe grandes mudanças, mas essas mudanças não foram imediatas. Imediatamente após a descoberta da anestesia, não existiam especialistas. Ao redor do mundo, o cirurgião precisava de um assistente e foi um enfermeiro, um auxiliar, um estudante, o cirurgião mais novo. Esses eram os auxiliares anestesistas, os narcotizadores da época. No Brasil, a anestesia era entregue a o mais novo, a qualquer um que pudesse auxiliar a anestesia. Existem relatos, inclusive, de pacientes que se recuperaram e foram solicitados, foram convidados a aplicar anestesia a partir daquele momento. Era máscara de ombredane, máscara de tufê, máscaras abertas. Ele, ao mesmo tempo que ele operava, ele ordenava o narcotizador. E assim era feita a anestesia. A cultura da época era muito influenciada pelo continente europeu. Era onde os médicos brasileiros buscavam conhecimento. Então, era comum a utilização de aparelhos, de inaladores franceses na realização das primeiras anestesias no Brasil. O procedimento era uma verdadeira luta entre a vida e a morte. O cirurgião com toda a responsabilidade e o narcotizador pouco, muitas vezes nada experiente. A todo momento se esperavam complicações graves. No início do século XX, os cirurgiões então lançavam mão da técnica regional, da anestesia subaracnoide principalmente. Mas logo complicações viriam e os olhos se voltavam mais uma vez para a experiência do narcotizador. O aumento da complexidade das cirurgias levavam ao desenvolvimento, ao crescimento e ensino de anestesistas profissionais. Além disso, o cirurgião acadêmico ele sabia que para a evolução da cirurgia ele precisava também combater aí o choque e também a infecção, que ainda não existiam métodos efetivos para o tratamento dessas intercorrências dos procedimentos cirúrgicos. A anestesia realizada até então com sistemas rudimentares começava então a ser realizada através da anestesia inalatória, com sistemas de fluxo, com gases em cilindros, sistemas de misturas de gases, e isso fazia com que a anestesia se tornasse cada vez mais precisa e segura. Em 1938 surgiria o primeiro serviço de anestesia no Brasil, no Rio de Janeiro, formados por Mário de Almeida, Oscar Ribeiro e Ivo de Santiago. Os médicos brasileiros que estavam na Segunda Grande Guerra tiveram contato com os médicos norte-americanos que ensinaram diversas técnicas da anestesia, laringoscopia, intubação, e com isso
os olhos dos médicos interessados em anestesiologia se voltaram para os Estados Unidos. Muitos procuraram centros formadores e entre estes havia um centro muito conhecido, talvez um dos primeiros, em Madison, o centro do professor Ralph Waters, que foi um grande defensor do profissionalismo na anestesiologia. O desenvolvimento e o melhor entendimento médico-científico do pós-guerra levou ao desenvolvimento, então, da intubação, desenvolvimento de novos fármacos, entre eles os barbitúricos, o curare, e também o desenvolvimento de novos equipamentos. No Brasil existiam, basicamente, nessa época, aparelhos Foreger, aparelhos McKesson, que eram os aparelhos de fabricação norte-americana, que predominavam. Na segunda metade do século passado, o desenvolvimento de novos aparelhos, de novos monitores, o início da monitorização dos sinais vitais, de novos fármacos, de novos anestésicos inalatórios, tornaram a anestesia mais segura e confiável. Alguns eventos foram muito importantes na evolução da anestesiologia no Brasil. Em fevereiro de 1948, foi criada a Sociedade Brasileira de Anestesiologia por iniciativa de 32 colegas do estado da Guanabara. Em abril de 1951, foi lançada a Revista Brasileira de Anestesiologia. Em 1953, foi publicada a relação dos primeiros centros de ensino em anestesiologia. Em setembro de 1954, foi realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Anestesiologia na cidade de São Paulo. Em setembro de 1964, foi realizado o terceiro Congresso Mundial de Anestesiologia em São Paulo. Na presidência, o Dr. Rodrigues Alves e, como seu secretário científico, o Dr. Carlos Pazzo. Esse evento colocou a anestesiologia brasileira em evidência. Esta é uma pequena amostra destes últimos 180 anos. O narcotizador se tornou anestesiologista. O empirismo da anestesia se tornou a ciência da anestesiologia. Esse desenvolvimento da anestesiologia trouxe muitos benefícios para a sociedade. Tanto que na virada do milênio era considerada a ciência que mais havia trazido segurança para os pacientes.